Hoje a gente vai falar sobre um fator oculto por trás da autoconfiança, uma coisa que realmente você não conhece e que fica ali sabotando você. E eu tenho uma orientação muito única para você que quer sair de um lugar de insegurança e ficar num lugar real de autoconfiança e bem-estar. Você já se sentiu uma fraude? Mesmo depois que você conquista uma coisa bacana e importante, ou de repente você se viu ali paralisada, com medo de tentar uma coisa nova, não porque falta capacidade, mas porque uma voz dentro de você fica ali dizendo que você não é boa o suficiente, que aquilo vai dar errado. A verdade é que a falta de autoconfiança muitas vezes esconde um fator oculto que é um sabotador silencioso que você nem imagina e ela está te impedindo de viver todo o seu potencial. Nesse vídeo eu vou revelar que fator é esse e vou te dar ferramentas para você desativar isso, sabe? Se você quer realmente se sentir segura e capaz, fica comigo até o final porque a solução é mais simples do que parece. Eu vou mostrar para você um caminho sobre como usar esse fator oculto a seu favor, e eu sei que esse caminho funciona, porque eu analisei dezenas de padrões de comportamento e descobri que existe um fator comum que vai minando a autoconfiança de muitas pessoas. Eu sou Leia Carvalho, psicoterapeuta há mais de 20 anos, com especialização em neurociências, TCC e psicanálise. Eu realmente quero ajudar você. E eu posso afirmar que o problema não é você, e sim uma forma distorcida de olhar que te impede de ver o seu próprio valor. Hoje eu vou te mostrar esse fator oculto, como se livrar dele, como se sentir mais autoconfiante. Se você entender isso, resolver isso, a sua vida vai mudar radicalmente. Eu posso te garantir. Eu vou dividir esse fator oculto em 3 aspectos que é para você entender melhor. O primeiro aspecto do fator oculto que vai ali drenando a sua autoconfiança é um eco persistente das experiências negativas do passado. Sabe quando você se sente travada, com medo de arriscar, porque lá no fundo ainda carrega o peso de um erro antigo, de uma crítica que machucou, ou de um fracasso que marcou você? Isso não é cautela, isso não é cuidado, isso é o passado te prendendo. É a sua mente que fica ali revivendo feridas antigas e impedindo você de avançar. Você teve uma ideia incrível para um projeto, mas na hora de apresentar, aquela voz interna fica lembrando da vez que você foi ridicularizada na escola, ou daquele chefe que desvalorizou seu trabalho, ou você quer se aproximar de alguém, mas a memória de um relacionamento ruim, tóxico, faz você voltar atrás com medo de se machucar de novo. Essa repetição de padrões emocionais, dificuldade de cortar o vínculo do que já passou, é um grito das suas experiências negativas. Você fica tão focada em evitar a dor do passado que se impede de viver as alegrias do presente e do futuro, entende? Isso é um perigo, porque a autoconfiança ela nasce exatamente da capacidade de aprender com o passado e de viver o agora com a certeza de que você é mais forte do que qualquer tropeço. Quando o eco do passado, a voz do passado, ela fala mais alto, você acaba se limitando, se sabotando com medo de reviver a dor. Você dá tudo o que pode ali, é o melhor que você pode, mas a sua energia, ela é de defesa, ela é de proteção. Aí o resultado é sempre o mesmo, que o seu melhor não serve para te enviar para frente. Você está tentando controlar o futuro com base no que você já viveu no passado, e com isso você vai impedindo a você mesma de experimentar o novo e descobrir o seu verdadeiro potencial, suas capacidades. A solução aqui, ela é simples, tá? Mas você precisa se olhar com carinho, porque você vai precisar ressignificar suas histórias e construir novas histórias, novas narrativas. Como é que a gente faz isso? Em vez de você perguntar por que que isso sempre acontece comigo, você tem que mudar a pergunta. O que eu aprendi com essa experiência do passado? Como eu posso usar isso que eu aprendi para me fortalecer? Porque ressignificar é o quê? Dar um novo significado. Então, quando você pega uma pergunta que está ali na tua cabeça diminuindo você e se repetindo,
você muda essa pergunta, você vai dando um novo significado para a sua história. E você deve fazer isso com qualquer pergunta que diminua você. A autoconfiança ela é construída com base na capacidade de transformar desafio em aprendizado. Se você se prende ao que deu errado, nunca você vai se permitir tentar de novo com uma nova forma de olhar, né? O segundo aspecto do fator oculto que sabota a sua autoconfiança é o que eu chamo de lealdade invisível a padrões familiares. Esse não é um aspecto fácil de identificar, então vou pedir a você assim, para abrir o seu coração e ouvir o que eu tenho a falar. Que é um aspecto que existe mesmo. Já atendi dezenas de pessoas assim com essa dificuldade. Sabe quando você sente que se brilhar demais ou se tornar melhor que os seus pais, os seus irmãos, é como se você tivesse um sentimento de estar traindo a sua origem, de que você é arrogante, de que você não pode ser mais nem maior? É como se você sentisse que existe um teto de vidro invisível que não permite você quebrar esse teto para não ser diferente ou superior a alguém da sua família. Só que isso não é respeitar suas origens nem suas raízes. Isso é um bloqueio de autoconfiança que é gerado por uma lealdade inconsciente. Vou te dar um exemplo. Você vem de uma família onde todo mundo teve dificuldade financeira, ou então onde as mulheres nunca tiveram voz ativa. E quando você começa a se destacar, a ganhar bem ou a se posicionar com força, sabe? Vem aquele sentimento esquisito, uma espécie de culpa que você não sabe de onde vem. Você começa a se sabotar e gastar o que não deve gastar, ou se calar em reuniões que são importantes. É como se uma voz dentro de você dissesse quem você pensa que é para ter o que eles não tiveram. Essa necessidade de pertencimento através da escassez ou do silêncio é um grito da sua carência de aceitação familiar. Você está tão focada em não ser a ovelha negra que esquece que o seu sucesso pode ser a cura para gerações que vieram antes e vão vir depois. Isso é um grande perigo, porque a autoconfiança real exige que você tenha coragem de ser a primeira a romper os ciclos. Quando essa lealdade invisível ela fala muito alto, você acaba se limitando ao tamanho que a sua família, mesmo sem querer, determinou para você, entendeu? E o resultado é que o seu melhor acaba não te levando para lugar nenhum, porque o freio de mão está sempre puxado. Então, a gente tem o quê? Uma repetição de padrão em oposição a uma evolução pessoal. A lealdade cega te empurra para repetir falhas do passado. A autoconfiança, ela convida você a honrar os seus ancestrais, a honrar a sua família, sendo a melhor versão de você mesma. Então, ao invés de perguntar como eu posso ser igual a eles para ser amada, você pergunta assim, como eu posso ser eu mesma e abrir caminho para que todos nós possamos crescer. Se o seu brilho incomodar ainda assim, o problema não está na sua luz, mas nos olhos de quem não quer ver. Agora, quem quer enxergar vai ver rápido que aquilo é uma ajuda. O terceiro e último aspecto do fator oculto que vai drenando a sua autoconfiança é um medo inconsciente do sucesso e da visibilidade. Esse aspecto, ele às vezes fica meio escondido, tá? Mas se você olhar sem medo, vai perceber que ele está ali te sabotando. Sabe quando você está ali perto de alcançar um objetivo importante, mas de repente você se sabota? Ou então você recua mesmo, porque tem medo do que vem depois? Ou então você tem um talento incrível, mas esconde esse talento porque tem vergonha de aparecer, fica incomodada se todo mundo ficar olhando ou vendo você? Isso não é modéstia, é um medo profundo das consequências do sucesso, entende? É que a sua mente, ela resolve te proteger de um futuro que ela não conhece. E você pode até não concordar comigo num primeiro momento e dizer, claro que eu quero sucesso. E aí você precisa entender que sim, um lado seu que é o sucesso, mas tem um outro lado muito forte, antigo, que você não está conseguindo ver ou lidar com ele, que vai te sabotar a vida inteira. Você tem chances de conseguir coisas importantes, só que com cada coisa importante também vem responsabilidade, pressão.
Às vezes você tem medo do julgamento que pode vir com as coisas importantes. E você acaba recuando, sabe? É, é como se você tivesse uma voz linda, mas só cantasse no chuveiro. Porque a ideia de se apresentar para outras pessoas causa um medo imenso. E quando o medo do sucesso ele fala mais alto, você vai se limitando mesmo, se auto-sabotando. E isso é importante que você veja para você conseguir mudar. Só de ver dentro de você algumas coisas começam a mudar. E tem solução, mas é uma solução que exige de você praticamente um salto de fé, vamos dizer assim. Porque você precisa visualizar um futuro onde você abraça as recompensas do seu sucesso. Então, o medo vem e diz assim: se der errado, aí você precisa perguntar: e se der certo? O que de bom pode acontecer? Você precisa focar com força mesmo no que de bom pode acontecer, no resultado positivo. Porque a autoconfiança, ela é construída com base na crença de que você é digna de coisas boas e é capaz de lidar com o que vier. Entendeu? Então, o que a gente viu? A gente viu os 3 aspectos que formam o fator oculto por trás da falta de autoconfiança, que é o eco das experiências do passado, a lealdade invisível aos padrões familiares e o medo inconsciente do sucesso, né? O seu valor, ele não depende do que os outros pensam. O seu valor depende do que você acredita em você e do que você conquista e não da sua perfeição. Esse valor, ele sempre existiu em você. Algumas coisas ao longo do caminho foi que fizeram você começar a questionar. Então, resgatar esse valor é o que de mais importante você precisa fazer a partir de agora. Tá bom, meu amor? Até o próximo vídeo. Beijo!